papel da inovação e da sustentabilidade como fatores diferenciadores. Por tudo isto, importa perceber como devem agir as marcas no contexto global. É o mote para a conversa entre João Nuno Pinto, responsável do mercado ibérico da Sumol Compal, e António Rios de Amorim, presidente do Conselho de Administração da Corticeira Amorim. Bom dia a todos. António, acho que temos aqui um desafio adicional para esta nossa conversa, porque somos aquilo que separa estes senhores da hora do almoço e, portanto, acho que é aqui... Nosso principal objetivo é abrir-vos o apetite, não para a refeição, porque isso irá acontecer naturalmente, mas sobretudo para a vontade de internacionalizar marcas nacionais com sucesso. E eu estou seguro que vamos consegui-lo, ou sobretudo o António vai consegui-lo, que é um dos líderes com maior legitimidade para falar do tema. É precisamente por aí que eu começo. Diga-nos o que é que a fileira da cortiça pode ensinar ao tecido empresarial nacional e, por não dizê-lo, até à própria ideia de projeção de uma marca Portugal. Bom dia a todos. Um prazer grande estar aqui e ver esta sala cheia e ter ouvido e ter podido participar das intervenções anteriores, algumas bastante inspiradoras e muito pragmáticas naquilo que poderíamos fazer de melhor. Um agradecimento ao Nuno e ao Pedro pelo convite. Eu acho que o setor da cortiça não tem nada a ensinar a ninguém, quer dizer, ensinar não é seguramente aquilo que eu venho cá fazer. Tivemos aqui exemplos fantásticos de outros setores, o azeite, aquilo que foi feito num período muito mais curto de tempo, de forma absolutamente brilhante a partir de Portugal para o mundo. E é isso que a cortiça é. Portugal é o maior produtor mundial de cortiça e hoje é também o maior transformador mundial de cortiça, de 50% de produção que temos em Portugal. Transformamos cerca de 80% da cortiça produzida no mundo, gerando aqui o valor acrescentado e a partir daqui exportando para mais de 100 países a nível global. O que é que nos diferencia? Uma matéria-prima absolutamente única, fantástica, de todos os pontos de vista. Diferencia-nos também a ambição. Nós tivemos há 20 e poucos anos atrás um tremor de terra que quase abalou as bases sólidas, pensávamos nós à data do setor da cortiça. Fomos claramente ameaçados, há bocado estavam aqui a dizer, por tampas de plástico, não é rolhas de cortiça, por tampas ou vedantes de plástico. Rolhas de cortiça é uma coisa bastante mais nobre e foi isso que nos fez, obviamente, ganhar um pouco esta guerra contra os vedantes plásticos. Foi esta crença de que nós tínhamos um produto absolutamente único, com uma margem de progressão muito grande, quer na rolha, quer nas novas aplicações, e, portanto, conseguimos transmitir essa mais-valia e esse valor que a cortiça e que não o plástico transmite ao mercado mundial. Por outro lado, somos um setor que soube internacionalizar. Sei que isto é um dos desafios da nossa conversa e, portanto, é um setor que claramente soube-se internacionalizar e hoje grande parte das cadeias de distribuição do nosso setor, na tal verticalização que temos, 75% das vendas da Corticeira Amorim são canalizadas pelas nossas empresas de distribuição. Os nossos comerciais não estão em Portugal, os nossos comerciais estão espalhados pelos países onde temos filiais de distribuição. A inovação, acho que claramente é, sem dúvida nenhuma, uma marca destes últimos 20 anos. Inovação nas tecnologias, inovação dos novos produtos, novas rolhas de cortiça, novas aplicações. Ouvimos falar do aeroespacial, ouvimos falar do calçado, ouvimos falar do setor automóvel. Portanto, um conjunto muito vasto de novas aplicações e depois estamos assentes numa coisa que é absolutamente única, fantástica no mundo, que é a sustentabilidade. Portanto, se há um setor que dá, se calhar, 10-0 a qualquer outro em termos de sustentabilidade, é o setor da cortiça, porque a gente tem uma origem e uma matéria-prima que, por cada tonelada de cortiça produzida, captura 73 toneladas de CO2 e, portanto, só isso confere a todos os produtos de cortiça uma pegada de carbono negativa, o que, de um ponto de vista das indústrias ou dos clientes a que nos dirigimos, seguramente que vamos beneficiar também a sua pegada. Portanto, é um conjunto de coisas que temos sabido aproveitar e que o desafio futuro é saber valorizar ainda muito mais. Perfeito.
Mas ainda assim tenho aqui uma curiosidade, que é a seguinte. A corticeira Amorim cresceu, desenvolveu-se com base numa matéria-prima de propriedades únicas, como já aqui o António referiu, a cortiça. Tem, sobretudo, um negócio business to business e, nesse sentido, com menor ligação direta, pelo menos, ao consumidor final, mas ainda assim uma marca reputada, fortíssima, reconhecida, a marca Amorim. Como é que consegue, num grupo com tal dinâmica industrial e tal foco na matéria-prima e no produto, que prevaleça uma ideia de cultura, de marca, como algo bastante importante? Vamos ver, nós estamos a falar de uma empresa que tem 152 anos no negócio, portanto isto não é uma empresa que nasceu propriamente ontem, é uma empresa que iniciou o seu processo de internacionalização no final dos anos 80. Hoje é uma empresa que tem mais de 30 mil clientes espalhados por todo o mundo. Eu diria que nós ainda não somos uma marca e essa também se calhar não é a parte relevante do nosso negócio. A Corticeira Amorim tem uma particularidade que se calhar vocês vão achar um pouco polémica e bastante discutível, que é nós criamos várias marcas dentro de casa que concorrem entre elas. E, portanto, nós temos vários clientes em que temos duas empresas a trabalhar com o mesmo cliente, com duas marcas que têm uma origem e um supply chain diferente, mas concorrem, porque sempre esteve associada à cortiça a ideia do gosto da rolha, e, portanto, que já não está, felizmente, e que isto significava que era melhor diversificar risco. Ter 2 fornecedores, ter 3 fornecedores de rolhas, era sempre o pensamento que qualquer cabo tinha. Portanto, e nós evoluímos um bocadinho nesse conceito e, portanto, criámos diferentes marcas com diferentes origens. Portanto, a marca Amorim é mais importante de um ponto de vista corporativo do que propriamente de uma marca comercial. Para nós, o que é relevante é a marca Cortiça. É saber que cortiça é um produto valorizado, que cortiça é um produto sustentável, que cortiça não é uma tampa, mas é uma rolha, que cortiça não é um vedante, mas é um produto que aporta valor a uma garrafa de champanhe, uma garrafa de vinho, ou seja, do que for. E, portanto, isso para nós é que é importante. E depois a gente há de ter a nossa cota de mercado dentro do setor da cortiça para tirar partido dessas vantagens. E aí, tenho que dizer que também diferentes governos, temos aqui um ex-ministro da Economia, têm ajudado à promoção da cortiça, não da marca Amorim, porque isso não é possível em termos da Associação Portuguesa da Cortiça, mas temos sabido promover a marca Cortiça nos mercados internacionais. Por exemplo, um dos países onde nós temos promovido a marca Cortiça é a China. Um dos nossos produtos concorrentes à rolha de cortiça é a cápsula de alumínio. O chinês não quer uma garrafa de vinho com cápsula de alumínio, só quer com o produto original, verdadeiro, que é a cortiça. E, portanto, isto faz com que um país como a Austrália, antes de haver a imposição de barreiras alfandegárias da China à Austrália, quando exporta vinho para a China, ou põe uma rolha de cortiça, o chinês não quer. E, portanto, isso tem sido um trabalho que tem sido feito a nível do setor na promoção da cortiça como produto diferenciado. Obviamente que a questão das marcas é uma questão subejamente conhecida e foi aqui bastante debatida e acho que é uma das coisas que Portugal tem que fazer melhor. Quer dizer, todos nós lembramos daquele exemplo que foi dado outro dia em que uma camisola na Póvoa de Varzim vale 40 euros e a mesma camisola em Nova Iorque, uma marca, vale 600 ou 700 dólares. E, portanto, quando aqui o Sr. Professor Augusto Mateus compara a produtividade dos portugueses com a produtividade, quer dizer, a gente a fazer t-shirts, rolhas e um par de sapatos, é difícil combater alemães a fazer BMWs e Mercedes e coisas do género. E, portanto, já lá vamos aos carros, já vamos falar de carros. Mas, quer dizer, o efeito marca é um efeito relevante, porque aquilo que também nos falta não é só uma questão de produtividade sobre o número de unidades que a gente consegue produzir por hora de trabalho. É a valorização daquilo que a gente faz. Esse é o ponto interessantíssimo, porque faz mesmo a ponte para a terceira questão que lhe queria colocar, e tem muito a ver. Na Centromarca temos a convicção de que o ADN de uma boa marca é feita de um conjunto de fatores, de inovação, comunicação, responsabilidade e reputação. Partilha desta visão, quer acrescentar algum outro ingrediente? Não, eu acho que há aqui sempre o efeito básico da qualidade do produto, que é absolutamente fundamental, e acho que esta dimensão que já foi abordada também nos painéis anteriores tem a ver com a sustentabilidade. Hoje, quem não tiver uma visão do ESG, do ambiente, do social e do governance atualizado, seguramente não vai ter a preferência dos seus clientes e a preferência do consumidor. Portanto, acho que isso são dois fatores
absolutamente determinantes, quer dizer, mas quando as marcas são cada dia mais relevantes na vida de todos nós enquanto consumidores, eu acho que este efeito da marca Portugal ou Portugal como um país de grandes marcas é seguramente um fator absolutamente determinante. E isso é determinante para a valorização de tudo aquilo que a gente faz, quer dizer, e isto nós descobrimos isto um bocadinho com a parte da internacionalização. Quando a gente está a falar com o consumidor final na América, o discurso é completamente diferente de quando a gente estava a falar com o importador que vinha cá, o negócio dele era o mesmo como o nosso, mas o que ele queria era ter o melhor preço e depois fazia ele a mais-valia da distribuição. E, portanto, eu acho que isso é algo que a gente consegue fazer nós próprios. O mundo globalizado ou menos globalizado hoje em dia, mas está-se a tornar cada dia mais pequeno. E, portanto, isto são passos que há 30 ou 50 anos eram passos determinantes e que hoje a gente, com pequenos passos, pode ir conseguindo fazer isso tudo. Portanto, tudo o que disse é relevante. A questão da qualidade, a questão da sustentabilidade, acho que são questões absolutamente fundamentais na determinação daquilo que é a criação de valor. Eu acho que esta questão da criação de valor, eu acho que Portugal produz bem, nós somos competentes no que fazemos, temos as qualificações e vamos ter ainda mais qualificações. Se não temos a tecnologia, vamos ter, porque isto também hoje é oferecido globalmente, mas temos que acreditar um bocadinho mais em nós e tudo o que fazemos. E quando o alemão bate com o murro na mesa a dizer que não paga, a gente tem que ter a capacidade de argumentação e fazê-lo pagar. Claro. Porque hoje em dia... Podem bater palmas. Hoje em dia o argumento principal de vendas é dizer não tenho. Exato. Quando a gente diz não tenho, o cliente está logo predisposto a pagar um bocadinho mais. E o alemão o alemão, porque eu acho que é o paradigma dos bons compradores no mundo, bate com o murro na mesa e a gente assusta-se. E agora a primeira resposta é, não sei se tenho. E, portanto, como não sei se tenho, ele vai estar logo disponível a pagar um bocadinho mais. E, portanto, é esta confiança e não este medo português que a gente tem que ter quando aborda um cliente final. Quando a gente está ao passo para a internacionalização, grande parte deste receio é quebrado, porque a gente está a falar com o cliente final. E aí a relação é completamente diferente. Claro, claro. Muito bem. Aqui há dias eu estava a preparar esta nossa conversa. Sim, porque eu tive que preparar esta conversa, porque isto para o Goxa e para a Cristina Ferreira é fácil, mas para nós que não somos profissionais desta área não é. Portanto, estava a preparar esta nossa conversa e entrei no vosso site. E qual não foi o meu espanto que a primeira imagem que vejo é uma aeronave estilizada que dizia primeiro avião elétrico da Rolls-Royce e que incorpora uma forte componente de cortiça portuguesa, cortiça Amorim. Como é que vocês identificam estas oportunidades de inovação? Tem alguma área interna de prospecção, business intelligence, ou é somente aquilo que foi o trabalho que vocês já fizeram, a reputação que já têm, o reconhecimento de know-how de especialistas nesta área que leva os promotores destas iniciativas a procurar-vos? Quem as duas coisas. Há 20 e tal anos, quando a gente teve este ameaço de, na aplicação principal da cortiça, ter produtos alternativos, ajudantes alternativos à cortiça, a ameaçarem a nossa posição, a primeira coisa que a gente fez foi, primeiro, criar um grupo de investigação e desenvolvimento interno para ver como é que a gente conseguia fazer evoluir a rolha, como é que a gente conseguia criar novas rolhas, mas fizemos uma parceria, neste caso, com a Universidade do Minho, com um grupo de trabalho sediado na Universidade do Minho à procura de novas aplicações para a cortiça. Portanto, isto foi claramente, um bocado escaldado, tem medo de água fria, é melhor a gente ter aqui algum cuidado e, portanto, vamos aqui à procura de outras aplicações rapidamente. Não vá, mas felizmente quer uma, quer outra correram bem e, portanto, por isso é que o setor está, no nosso ponto de vista, em franco desenvolvimento. A questão do aerospace é uma questão diferente. Eu vou admitir aqui uma incapacidade nossa, porque basicamente quem identificou há 20 e poucos anos que a cortiça era um material capaz de entrar nas naves espaciais foi a NASA. Foi falar connosco e disse: a vossa cortiça é capaz de resistir a temperaturas de 2000 graus. Jantou olhou para o homem e disse: epá, não sabia nada disso. E, portanto, basicamente, quem inventou a utilização da cortiça, se calhar, se for num fórum diferente, eu se calhar reconto isto um bocadinho diferente, mas basicamente a gente pegou naquela ideia fantástica na investigação de não sei quantos anos que eles tinham feito e achámos que a partir daquilo a cortiça deveria entrar
em todos os programas espaciais. E, portanto, fomos parceiros do Space Shuttle, enquanto o programa do Space Shuttle durou, e tínhamos acordos com a NASA de que não podíamos fornecer países terceiros, as Rússias, as Chinas e isso tudo. E agora há uma nova utilização da cortiça, que é no isolamento dos foguetões de lançamento de satélites. Fantástico. E isso é um negócio interessante. A NASA fazia esses lançamentos cobrando $200 milhões por cada lançamento. A SpaceX do Elon Musk faz isso cobrando $60 milhões e reutilizando os foguetões, o que é bom, porque cada vez que eles recuperam os foguetões a gente tem que substituir a cortiça, portanto vende mais um bocadinho. E, portanto, essa parte é muito positiva. E, portanto, é claramente portanto, a cortiça consegue ser um material que resiste mais tempo a temperaturas de 2000 graus, quando os foguetões ou quando a nave espacial antigamente reentra na atmosfera. E, portanto, isto é para nós, só temos uma fábrica certificada para fazer isto, que é uma fábrica que temos nos Estados Unidos, mas é seguramente uma das aplicações mais crescentes que temos. Portanto, voltando aqui à sua pergunta, a Rolls-Royce vem exatamente nesse sentido, como um material, isto em termos científicos, assim um palavrão, chamado material ablativo, capaz de resistir a essas temperaturas muito fortes. Eu prometi que falávamos de marca de carros, Rolls-Royce, no caso num avião, e já que o fizemos, e agora já não vamos falar de carros, podemos falar um bocadinho de vinho. Sei que é um grande apreciador e um grande conhecedor, não lhe vou fazer a maldade de perguntar marcas favoritas, que é para não deixar ninguém alegre ou triste aqui na nossa audiência. Vou-lhe perguntar, sim, se o facto do negócio da corticeira estar tão intimamente ligado a um setor de larga tradição em Portugal, o setor vitivinícola, é para vocês, em termos internacionais, uma vantagem, uma mais-valia, uma maior genuinidade na vossa proposta de valor, ou é relativamente indiferente? O setor da cortiça exporta mais que o setor do vinho, não é? Em Portugal. O setor da cortiça, estamos aqui a falar de um setor que exporta quase 1.200 milhões de euros, portanto isto é um setor com alguma relevância em Portugal, mas no mundo não é nada. Não? 1.200 milhões de euros no mundo, isso é um setor pequeníssimo. Não? Estamos aqui a falar da Nestlé, deve ser uns dias de faturação da João está-se a rir. Da Nestlé. Portanto, o setor do vinho, penso que estamos entre vinho do Porto e vinho de Mesa, cerca de 800 ou 900 milhões de euros. Portugal é o nono ou 10º produtor mais relevante de vinho no mundo, mas os nossos mercados não são Portugal, são França, são Estados Unidos, são Itália, são Espanha, o Chile, a Argentina, quer dizer, depois vem Portugal, e portanto isso é que são os principais mercados do mundo, e a reputação do vinho no mundo também não é, com toda a humildade, não é Portugal que interfere nessa. Portanto, o champanhe que estávamos a falar há pouco é uma zona que exporta um produto, só 300 milhões de garrafas valem 4,5 bilhões de euros, não é? Certo. E nós aqui em Portugal fazemos essas garrafas todas com uma faturação. Portanto, o valor é dado muito por França, alguma coisa por Itália, por Espanha, e depois o fenómeno dos Estados Unidos, que é se calhar o país onde o preço médio do vinho é mais caro, de longe. O preço médio de uma garrafa de vinho na Alemanha é sempre 2,20 euros. Nos Estados Unidos é $11 a garrafa. Portanto, estamos a falar de um mercado completamente diferente. E, portanto, Portugal tem, diria eu, que aquilo que faz com que a gente realmente tenha conseguido é a afirmação da cortiça como material que acrescenta valor qualitativo ao vinho. Quer dizer, um Chateau Margaux que é engarrafado de 2000, é engarrafado em 2002, e os críticos do vinho dizem não bebe isto antes de 2008. E, portanto, o que é que aconteceu durante aqueles 6 anos e como é que a nossa rolha ajudou a melhorar a qualidade do vinho entre 2002 e 2008. E é por isso que a gente tem que puxar. Ou seja, tentar estabelecer com que a rolha não seja um vedante, nunca uma tampa, Joana, nunca uma tampa, um vedante, mas que seja um produto enológico. Exato. Seja um produto enológico que acrescente, com uma barrica de madeira, valor ao vinho. Acrescente valor ao próprio. E, portanto, eu acho que esse é o trabalho que temos que fazer, e é isso que estamos a fazer. Nós, no nosso setor, dividimos basicamente o negócio das rolhas crescentemente em 3 atividades. Vinho, os espumantes, os champanhes, os prosecos, os cavas, isso tudo, e depois uma atividade que existe que são os spirits. Spirits, que é os whiskies, os bourbons, as tequilas, os portos, e que é um segmento também crescente, porque há uma coisa que a gente descobriu com a pandemia, é que beber vinho é essencial. Portanto, ninguém deixou de beber vinho, até o consumo aumentou,
de vinho e do whisky neste período de pandemia. Portanto, o setor passou por este momento relativamente tranquilamente, com 5% de redução em 2020 face à faturação de 2019. António, estamos aqui com 5 minutos até terminar e ia-lhe pedir brevemente 3 ideias fortes ou 3 conselhos práticos para uma empresa portuguesa que queira iniciar um processo, ou acelerar um processo de internacionalização com sucesso. Excelente pergunta. Eu acho que, deixa-me só fazer aqui uma introdução. Força. Portugal, eu sei que vocês todos trabalham aqui com... Portugal é um mercado deste tamanho, portanto, a gente trabalhar só em Portugal só pode ter uma ambição pequena. Se a gente quiser ter uma ambição maior, tem que sair daqui e trabalhar fora de Portugal. E, portanto, a Corticeira Amorim, como produto português, iniciou esse processo através das exportações e, no final dos anos 80, iniciou o movimento de internacionalização. Internacionalização é ter presença física com unidades próprias de acabamento ou distribuição nos principais países de consumo. Eu acho que há aqui 3 questões que são fundamentais. Primeiro, solidez de balanço. Uma atividade de internacionalização é uma atividade potencialmente, nos primeiros tempos, difícil. Isso pode correr mal 1 ano, pode correr mal 2 anos, pode correr mal 3 ou 4. E isto é, em muitos casos, recorrente. Portanto, a gente não pode, com um movimento destes, pôr em causa a empresa-mãe, onde tudo corria relativamente bem, e, portanto, ter capacidade para aguentar este choque inicial é fundamental, e, portanto, ter uma solidez de balanço capaz de dar este passo, acho que é fundamental. O segundo é a escolha entre 3 opções. Criar empresas do zero, eu acho que é a coisa mais difícil que a gente tem a fazer no mundo, é criar uma empresa do zero. Olhar para o telemóvel, ver se toca, ver se a encomenda chega. Horrível. E, portanto, é horrível. E, portanto, isto tudo demora mais tempo do que a gente pensa, mas é uma opção. Criar uma empresa do zero, comprar uma empresa no mercado onde a gente quer entrar, ou fazer uma parceria. E nós fizemos de tudo. Nós começámos a criar aquilo perdeu dinheiro 3, 4 e 5 anos, por isso é que eu estou aqui a falar da solidez de balanço. A seguir começamos a comprar empresas, o payback muito mais rápido, que já é uma coisa que já está em funcionamento e é só preciso acelerar. E neste momento estamos mais no modelo da parceria, desde que o nosso sócio seja um sócio trabalhador na empresa e que haja tal química entre associados. E, portanto, acho que isto é uma segunda área relevante. E uma terceira é a escolha dos países. Quando eu vejo a gente andar aqui a internacionalizar-se para países sem grande poder de compra, porque é que a gente não há de se internacionalizar para países que têm dinheiro para pagar pelos nossos produtos? E, portanto, Estados Unidos E agora até já conseguimos. paga pelo mesmo produto que paga a Europa, paga mais 20% ou 30%. Exato. Quer dizer, porque é que eu vou para não sei, não estou a dizer mal de nada, mas quer dizer, as opções da gente ir para países de língua portuguesa, quando eu posso ir para um país que tem 350 milhões de consumidores com um poder de compra fantástico. Eu acho que é para aí que a gente tem que ir. Quer dizer, a gente tem que ir, o meu tio dizia que tínhamos que importar o poder aquisitivo dos povos, ou seja, trazer a riqueza deles Excelente para ideia. nós. Excelente ideia. Trazer a riqueza deles para nós. E, portanto, eu acho que são estes 3 critérios: solidez de balanço, opções de constituição de empresa, joint venture ou aquisição, e uma escolha de países com capacidade Excelentes dicas. de valorizar os nossos produtos. Estamos mesmo a terminar. Eu queria terminar aqui com uma nota mais pessoal. É assim, o mote do Congresso agora é pensar. Numa conversa prévia que tivemos, eu e o António, foi muito engraçado porque ele disse, agora é pensar. Não, agora é executar. Claro. Agora, tem um líder com um grande drive e virado, obviamente, para a execução. Mas agora vou-lhe mesmo pedir, agora é pensar. E partilhe connosco, pense e partilhe connosco um momento de grande satisfação da sua carreira, por um lado, e por outro, um outro momento em que se tivesse podido voltar atrás, teria feito diferente. Marcar a vida em momentos é difícil, porque isto é uma evolução contínua, como todos nós sabemos. Mas acho que há aqui 2 momentos, um positivo e um negativo, mas com os quais ainda convivo hoje no dia-a-dia. Um que foi esta guerra que a gente travou contra os produtos alternativos à rolha de cortiça. Ou seja, só para terem uma ideia, hoje no mundo, em 21 bilhões de garrafas, no mundo do vinho, há 28 bilhões de litros que se vendem
todos os anos. Um terço é Tetra Pak e Bag-in-the-Box. Ficam 21 bilhões de garrafas, dos quais 1,5 são rolhas de plástico, 5,5 são cápsulas de alumínio e cerca de 14 bilhões de rolhas de cortiça. Há 10 anos o plástico era 4 bilhões, mas há 20 anos era 0. Passou para 0, passou para 4 e hoje é 1,5. Eles estão feridos de morte, mas a gente não descansa enquanto não os sepultar mesmo. E portanto, essa guerra que a gente travou contra o plástico, acho que é o momento mais reconfortante que temos no setor da cortiça. O momento mais que faz pensar e que faz nós no setor da cortiça temos um potencial de crescimento muito grande. Mas para isso é preciso cortiça e é preciso matéria-prima. E um sobreiro demora 25 anos. Não é? Por isso é que eles só existem aqui, porque ninguém estava há tanto tempo à espera para o retorno do investimento. E, portanto, nós hoje temos sistemas que conseguem acelerar a produção inicial. Eu acho que a gente se atrasou muito. Se calhar estamos aqui 20 ou 30 anos atrasados sobre este plano de intervenção na área da floresta. E como isto tudo demora muito tempo, vamos ter aqui um desafio grande de gerir um mercado em crescimento com uma oferta de matéria-prima relativamente limitada. Portanto, aquilo que a gente vai tentar fazer é fazer com que o limitado seja valorizado, mas que o limitado nunca seja escasso. Isso é fácil de dizer, é mais difícil de fazer, mas eu acho que essa é a parte da vitória e a parte de uma derrota que a gente está a ver se consegue superar nos tempos que temos pela frente. Muito bem. António, muito obrigado pela sua presença. Eu trabalho há muitos anos no setor das bebidas, mas foi o António que trouxe todo o sumo a esta conversa. Muito obrigado. Obrigado.